Bom, chegamos à nossa última aula e eu gostaria de lhe apresentar um método muito válido para você interpretar as escrituras. Ele parte da ideia do literal, ou seja, entender o texto da forma que o texto é feito, sem nenhum significado que não esteja ali dentro do texto, mas é uma boa estrutura para a gente estudar a palavra de Deus. Nos vai dar ferramentas muito boas também para conseguir chegar ao texto bíblico e interpretá-lo da melhor maneira possível. O nome do método é histórico-gramatical. E o que isso quer dizer? O nome já revela um pouco, né? Respeitando a história e respeitando a gramática, ou seja, a forma que o texto está sendo escrito. Então ele se divide em duas grandes partes. A parte histórica, que vamos chamar de contextos, e a parte gramatical, que vamos chamar de análises. Você vai entender o que isso quer dizer. Primeiro, a parte dos contextos. Quando a gente analisa um texto da Bíblia, nós temos que entender também, ou é importante entender várias coisas que estão dentro daquele texto. Dentro da ideia de contexto está a ideia do destinatário, ou seja, quem recebeu aquele texto bíblico. Temos, por exemplo, as epístolas, elas são muito óbvias nisso. Quando tem uma epístola aos Gálatas, você sabe que foi uma igreja na Galácia que recebeu aquela carta. Então, saber um pouco mais sobre aquela igreja e sobre o que ela estava passando é importante. Diferente da igreja dos Coríntios, por exemplo, que tem um contexto diferente e por isso terão problemas diferentes, serão tratados outros problemas dentro das epístolas aos Coríntios. Mas mesmo que não seja uma epístola, por exemplo, lá em Lucas 10, Jesus está falando com um perito da lei e o perito, por final, chega a perguntar: quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do samaritano. Veja, no caso ali não era um destinatário que iria ler, mas ele estava falando com Jesus. Então ele era um ouvinte, a gente chama de ouvinte-chave ou leitor-chave, aquele para o qual foi falado aquilo em primeiro lugar. Isso nos ajuda a entender. Dentro da ideia de contexto, nós temos também o contexto histórico. Eu já dei até um certo exemplo, por exemplo, né, na igreja da Galácia, o que se passou na Galácia, quais eram as organizações ali, qual era o problema que tinha, o contexto histórico nos ajuda a entender um pouco mais. Quando a gente vai lá na conversa de Jesus com o mestre da lei, o escriba, né? O contexto histórico nos ajudará também. Os escribas, os mestres da lei, tinham toda uma discussão sobre quem era o próximo. E alguns deles já haviam chegado a respostas. Olha, o próximo é só tal e tal pessoa. Então, quando Jesus fala sobre o samaritano, ele já está dentro de um contexto histórico do qual ele está respondendo àquele escriba ou aquele mestre da lei a sua interpretação de quem é o próximo, né? Dentro de contexto ainda temos o contexto social, que eu já junto a um outro, que é o contexto econômico. Ou seja, a Bíblia foi escrita por um período de mais de 1000 anos. Então há épocas em que Israel, por exemplo, é organizado por tribos. Há épocas em que há rei, que é a monarquia. Na época de Jesus, eles eram dominados pelo Império Romano, o reino de Israel ali, Judá. Então, o contexto social e econômico é um pouco diferente, ou às vezes é muito diferente de um livro de tal época para um livro da outra época. Entender isso nos ajudará bastante também a entender o que aquele texto, aquela passagem que estaremos analisando, nos ajudará a entender melhor a passagem. Quando a Bíblia cita, por exemplo, órfãos e viúvas, o contexto social nos ajudará a entender um pouco mais. Órfãos e viúvas eram os desamparados daquela época, era quem não tinha ninguém por eles, vamos dizer assim. Isso tem a ver com a parte social e nos ajuda a entender um pouco mais quando a Bíblia fala sobre órfão e viúva, nos ajuda até a entender como aplicar isso hoje. Será que é só o órfão e a viúva? Entendendo o contexto social da época, nos ajuda também a interpretar de um jeito melhor. E o outro contexto que eu citaria é o contexto literário. Às vezes você está estudando uma passagem que ela
ela tem uma resposta num texto que virá logo depois. Ou ela, a passagem que você está estudando, já é resposta a um texto anterior. Então, o contexto literário é o quê? É ler os textos anteriores, ler os próximos textos. Você está lendo um capítulo? Lê o capítulo que está antes. Você está estudando tal capítulo ou tal passagem? Lê a próxima. Isso vai te dar uma abrangência, né? Uma visão ampliada sobre aquele texto ali. O contexto literário ajuda bastante. Alguns chegam a citar contexto canônico também. Eu cito aqui apenas para que você saiba disso, e isso também pode lhe ajudar em um momento na interpretação do texto que você estiver aí buscando conhecer melhor. Contexto canônico tem a ver com o livro. Por que o livro está onde ele está? Por exemplo, porque o livro de João é o quarto evangelho. Na organização do cânon, ou seja, quando foram organizar os livros, por que colocaram o João no quarto evangelho? Não no primeiro, não no segundo? Isso pode também ajudar você a entender um pouco mais, né, o texto, se você estiver estudando, por exemplo, o livro de João, um texto no livro de João. Eu já cito aqui, né, o João é um evangelho que não é sinótico, ele não é igual aos outros três, ele difere um pouco deles em uma apresentação, eu diria, um pouco mais filosófica de Jesus. Isso já pode te ajudar se você estiver, por exemplo, numa passagem de João, mas todo livro da Bíblia tem um motivo do porquê ele está inserido justamente ali onde ele está. E isso é chamado de contexto canônico. Pode te ajudar também na interpretação das passagens. Vamos para a parte das análises agora, na parte que é chamada de gramatical do nosso método, né? A primeira análise é uma palavra um pouco estranha, mas não se assuste, é análise léxica. O que é isso? É análise de palavras específicas. De um modo ideal, a gente traduz do original, seja do grego para o Novo Testamento ou do hebraico no Antigo Testamento, a gente traduz todas as palavras. Mas isso, de certa forma, é um grande trabalho e você poderia pegar palavras específicas e traduzi-las. Ou, se você não tem o material de traduzir, comparar traduções. Por que que nesta versão essa palavra está traduzida desse jeito, naquela outra está traduzida de outro jeito? A análise léxica, ou seja, das palavras, especialmente das palavras principais, te ajudará a entender melhor o texto. Junto com a análise léxica, vem uma outra também com nome difícil e também não se assuste. É a análise morfológica. O que que ela significa? Agora não é a tradução da palavra, mas é o porquê ela está escrita daquela forma, porque ela se conjuga daquele jeito. Por exemplo, aquela palavra está apontando o futuro, ela está no futuro, então você não pode traduzir como algo ou interpretar como algo que já aconteceu, ou ela está como algo que já aconteceu. Entende? A forma que a palavra está escrita é importante também. Uma outra coisa, às vezes a palavra é um imperativo. Então você lê ela como uma ordem, de fato, daquele texto, por exemplo, tem aquela ordem porque a palavra está em imperativo. Veja, a forma que a palavra está escrita, a análise morfológica, nos ajudará a entender várias coisas nas escrituras também. Temos uma outra análise, que é a literária. Aqui eu não preciso ficar muito tempo, porque você já conhece. A análise literária, veja, não é o contexto literário. A análise literária é das figuras de linguagem, dos gêneros, né? Então, ali há uma metáfora, há uma metonímia, há uma símile, você já aprendeu isso em outras aulas. O gênero é parábola. Se for parábola, eu não devo interpretar como uma alegoria. É uma profecia, ou é uma narrativa, é um provérbio, enfim, a análise literária que você já aprendeu a fazer nos ajudará a entender melhor e interpretar corretamente aquele texto. E a última análise, e a mais importante, é a análise teológica. Por exemplo, você está num texto, você já fez a análise léxica daquela palavra, vou citar o exemplo da palavra paz. Você viu que no hebraico, ali no original, é shalom.
uma boa tradução você fez ali, você viu como que ela foi organizada, a forma da palavra, mas ela também tem um peso teológico. Quando você lê a palavra shalom, por exemplo, em um texto do Antigo Testamento, ele já remete a ideias de promessa de Deus, por exemplo, ou a todo um peso teológico que há nessa palavra. Eu estou citando ela apenas como exemplo, né? Então, a análise teológica vai também te ajudar a entender um pouco mais do texto. Na verdade, eu acredito que ela te ajudará a chegar ao cerne do texto. E com o cerne, eu também quero dizer mais uma coisa da análise teológica. Quando você lê um texto, uma pergunta, ou a pergunta principal é: o que eu aprendo de Deus aqui? Está sendo revelado algo a mais sobre o caráter de Deus? Ou nesse texto está sendo revelado algo a mais sobre uma promessa que Deus está fazendo? Ou uma condenação de Deus, algum pecado que está sendo colocado aqui? Mas a análise teológica nos leva a se perguntar: o que eu aprendo mais sobre Deus, seja do caráter, da ação, enfim, das promessas dele, no texto que eu estou interpretando? Como um bom intérprete, como um bom hermeneuta, o seu desafio é ir ao texto com essas ferramentas, com esses desafios mesmo, e também com o coração disposto a talvez cavar ali para encontrar pérolas que serão de grande valor enfim, na interpretação e no conhecimento das Escrituras. Que bom que você chegou até aqui conosco. Eu espero que você possa ter aprendido bastante e que possa usar essas ferramentas aí para o seu estudo das Sagradas Escrituras. Que Deus te abençoe, viu?